Hereditariedade, parte 2, nono ano, página 187 a 197. Como vimos anteriormente, o conjunto de genes de um indivíduo onde estão as informações genéticas que são repassadas aos seus descendentes é chamado de genótipo. Acontece que os genes que compreendem o genótipo representam uma pequena parcela do DNA, ou seja, aquelas sequências que são funcionais e originam condições e características. O restante é formado por agrupamentos de proteínas que não condicionam características. O genoma, por sua vez, reúne todas as informações hereditárias de um ser, aquele que está presente em seu DNA, ou RNA, como no caso de alguns vírus. O genoma inclui não apenas os genes, mas também as sequências que não são responsáveis por condicionar características, mas que têm importância na regulação dos genes de um indivíduo. O mapeamento do genoma humano é importante para se entender e descobrir a causa de doenças, o que pode levar ao desenvolvimento de medicamentos, tratamentos e vacinas. Além disso, é possível detectar, com base nas análises da constituição genética do indivíduo, se ele apresenta predisposição para o desenvolvimento de certas doenças. Em seus estudos, Mendel concluiu que um par de alelos determinava a expressão de uma característica. Pesquisas posteriores descobriram que existem casos em que mesmo par de alelos é capaz de determinar duas ou mais características, ou ainda que uma mesma característica pode ser determinada por um ou mais pares de genes. Grande parte das características de seres vivos são resultado da interação de diferentes genes. Quanto ocorre interação gênica. O fenótipo resultante ou a característica expressada depende da interação entre genes diferentes. A cor da pelagem dos cães, por exemplo, é condicionada por diferentes grupos de genes. Em cães labradores estão envolvidos apenas 2 genes na determinação da coloração típica desses animais: o chocolate preto ou dourado. A determinação dos tipos sanguíneos é uma característica hereditária. O sistema sanguíneo é um tipo de herança poligênica, ou seja, diferentes genes atuam na determinação das características. Só para lembrar, o sangue é um tipo especial de tecido conjuntivo, formado por uma parte líquida, que é o plasma, e os elementos figurados, as hemácias, leucócitos e plaquetas. A realização de estudos mostrou que, se misturar amostras de sangue de diferentes pessoas, em alguns casos, se formavam aglomerados, sendo que esses fatos poderiam indicar que existia uma incompatibilidade entre as amostras. Em 1902, Lindsteiner e seus colaboradores identificaram 4 fenótipos diferentes para os tipos sanguíneos: A, B, AB e o O. Os alelos envolvidos com o sistema BO são I, A, I, B e I, sendo que o A e o B são dominantes e o I minúsculo é recessivo, sendo que o tipo sanguíneo AB é um tipo de condominância, ou seja, não há relação de dominância ou recessividade quando os alelos do tipo A e do tipo B estão presentes. Quando o tipo A quanto o sangue do tipo B são dominantes, o sangue do tipo A é recessivo. Quando uma pessoa apresenta o alelo A e o alelo B, ele apresentará sangue AB. Os estudos mostraram que a incompatibilidade entre os tipos sanguíneos ocorre em virtude de uma reação entre substâncias encontradas dissolvidas no plasma sanguíneo, que são as aglutininas, e proteínas encontradas na membrana das hemácias, os aglutinogênios. Dependendo do tipo sanguíneo, o indivíduo apresenta um determinado tipo de aglutinogênio, também chamado de antígeno. As pessoas do tipo A apresentam o antígeno A, os indivíduos do tipo B, o antígeno B. No caso dos indivíduos do tipo A, eles apresentam os antígenos A e B. O alelo recessivo não determina a presença de nenhum antígeno, sendo o sangue do tipo O também conhecido como tipo 0, pois as hemácias não apresentam aglutinogênios. Dissolvidos no plasma estão as aglutininas, que são os anticorpos, que podem ser de 2 tipos, anti-A e anti-B. O sistema RH, além do sistema BO, em seres humanos também é possível observar o sistema RH.
As pessoas que possuem esse antígeno são chamadas de RH positiva e as pessoas que não possuem são chamadas de RH negativas. Os genes que determinam o fator RH positivo é determinante em relação aos genes que determinam o fator RH negativo. Os grupos sanguíneos do fator RH são condicionados por dois alelos, recessivo e dominante. Na presença de ao menos um alelo dominante, o indivíduo é RH positivo. Já o genótipo homozigoto recessivo não condiciona o fator e o indivíduo é RH negativo. Para que uma transfusão sanguínea possa ser realizada de forma segura, o antígeno e o anticorpo devem ser compatíveis. Caso não, o sangue aglutina, o que pode levar o indivíduo à morte. No sistema BO, pessoas do sangue tipo A podem receber sangue de todos os tipos sanguíneos, já que não possuem nenhum tipo de aglutinina, sendo chamados de receptores universais. Portadores do sangue O apenas podem receber de indivíduos desse mesmo tipo sanguíneo. Entretanto, como no sangue O não estão presentes aglutinogênios, os indivíduos podem doar para qualquer pessoa, sendo chamados de doadores universal. Como visto em outras aulas, o conjunto de cromossomos de uma célula forma o seu cariótipo. Na célula masculina quanto na célula feminina, a única diferença são nos cromossomos sexuais. O homem apresenta o cromossomos XY e na mulher XX. Nas doenças e síndromes genéticas, problemas ocorridos nos genes de um indivíduo são chamados de doenças ou distúrbios genéticos. Pode-se classificar esses distúrbios em síndromes cromossômicas ou doenças genéticas propriamente ditas. A mutação genética ocorre quando há mudanças no material genético. Com isso, originam-se novas versões de DNA, contendo os alelos mutados. As doenças genéticas, elas são a distrofia muscular de Duchenne, que é caracterizada pela alteração da musculatura. O daltonismo, que é uma doença caracterizada pela incapacidade de distinguir certas cores como azul, verde e vermelho. A hemofilia, que consiste em distúrbio que prejudica a coagulação sanguínea. A fibrose cística, que é uma doença genética recessiva, onde há um desequilíbrio nos fluidos corpóreos, o que pode causar problemas no trato respiratório e na absorção de nutrientes em virtude da grande produção de muco. A anemia falciforme, a anemia é causada quando há uma mutação genética que leva à formação de hemácias deformadas, apresentando o formato de foice. Com isso, há uma diminuição da eficiência de transporte de oxigênio, realizado pelos glóbulos vermelhos. As alterações autossômicas, a análise de cariótipo é utilizada para que possamos observar alterações cromossômicas, já que essas alterações podem provocar transtornos de funcionamento da célula, causando doenças graves ou até mesmo a morte de indivíduos que a possuem. Algumas síndromes cromossômicas envolvem o crescimento ou delação de um ou mais cromossomos, sendo que boa parte dela são causadas pela separação dos cromossomos homólogos durante o processo da divisão celular. Temos aqui a síndrome de Turner, que é uma alteração, uma síndrome cromossômica. O indivíduo com essa síndrome apresenta uma monossomia, ou seja, apenas um cromossomo no par sexual, quando deveriam ter dois. São indivíduos do sexo feminino, porém são estéreis. A síndrome de Klinefelter ocorre um indivíduo do sexo feminino mais alto que o habitual, com órgãos sexuais pouco desenvolvidos, dificuldade de produzir espermatozoides e mamas desenvolvidas. E por fim, a síndrome de Down, que é uma síndrome causada por diferentes fatores que não necessariamente hereditários. Entretanto, mostra-se mais frequências em filhos de mulheres com idades superiores a 35 anos.